Fala pessoal, nessa videoaula nós falaremos sobre o comprimento da circunferência. Então vamos à nossa aula. O comprimento da circunferência nada mais é do que a medida desse contorno, dessa linha fechada que forma a circunferência. Se nós pudéssemos exemplificar, seria como se nós pegássemos um objeto circular, por exemplo, um bambolê. Se nós cortássemos esse bambolê e pudéssemos abrir esse bambolê, esticar ele em linha reta, essa medida da linha esticada seria o comprimento da circunferência. Então, essa é a ideia de comprimento da circunferência, beleza? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a fórmula utilizada para determinar esse comprimento da circunferência. A fórmula utilizada é essa que está aqui. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. E o que seria isso? Então, o C nessa fórmula quer dizer comprimento da circunferência. Essa letra grega chamada π é uma constante que vale aproximadamente 3,14. E esse R é o raio da nossa circunferência. Beleza? Então, esses são os elementos da nossa fórmula. E como que a gente pode entender um pouco melhor isso? Percebam o seguinte, essa constante chamada π, esse valor de 3,14 aproximadamente, que é um número irracional, ou seja, possui infinitas casas decimais, ele é dado quando nós pegamos o comprimento da circunferência, que eu vou chamar de C, e dividimos a medida desse comprimento pelo diâmetro. Então, se nós dividimos a medida do comprimento de uma circunferência, seja ela qual for, pelo diâmetro dela, nós encontramos como resposta, como valor, essa constante chamada π, beleza? E aí, como nós estamos querendo determinar o comprimento da circunferência, esse diâmetro que está aqui dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, nós ficamos com o comprimento é igual a π vezes o diâmetro. O diâmetro, nós sabemos que equivale ao dobro do raio. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, que o comprimento da circunferência é igual a π vezes 2 vezes o raio. E aí, organizando, nós podemos escrever como comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio, assim como aqui está na fórmula. Beleza, pessoal? Então, vamos utilizar agora essa fórmula de maneira prática para consolidar esse ensinamento. O primeiro exemplo diz o seguinte, determine a medida aproximada do comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros. Então, se a gente quer saber o comprimento da circunferência, a gente vai utilizar aquela fórmula, O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, vai ficar 2 vezes o valor de π é aproximadamente 3,14. Se a questão não disser nada, você sempre vai utilizar esse valor, tá? 3,14. E o raio, ele disse que o raio mede 5. Então, ficou o comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes 5. Aqui eu vou fazer primeiro a multiplicação dos números inteiros aqui para facilitar a minha vida. 2 vezes 5 é 10. Então, C vai ser igual a 10 vezes 3,14. E 10 vezes 3,14, basta andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser 31,4 centímetros. Beleza? Próximo exemplo diz o seguinte, calcule a medida do comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 8 centímetros. Então, nós vamos utilizar a mesma fórmula. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, 2πr. Então, vamos lá. O comprimento é igual a 2 vezes π, é 3,14, vezes o raio. Percebam e fiquem atentos no seguinte. Aqui nessa questão, ele não deu o valor do raio. Ele deu o valor do diâmetro. Ele disse que o diâmetro mede 8 centímetros. Mas se a gente tem o diâmetro, a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, não é isso? E o raio, consequentemente, será a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro dessa circunferência mede 8 centímetros, então o raio mede 4 centímetros. Então, aqui,
na fórmula eu vou utilizar o valor 4. Tranquilo? E aí vai ficar assim, né? Multiplicando os números inteiros novamente, vai ficar C é igual 2 vezes 4 é 8. Então, ficou 8 vezes 3,14. E 8 vezes 3,14 vai dar 25,12. Beleza? Então, esse é o comprimento dessa circunferência. Como a medida está em centímetros, então aqui também vai ser centímetros. Vamos ao próximo exemplo. Determine a medida do raio de uma circunferência cujo comprimento mede 75,36 metros. Percebam o seguinte, nessa questão, nesse exemplo, ele fez o contrário. Ele deu para a gente o valor do comprimento e ele quer saber o valor do raio da circunferência. Então, quando nós formos utilizar a fórmula, ó, C é igual a 2πr, o comprimento C ele já me deu, mede 75,36, então eu vou substituí-lo aqui. Então, vai ficar 75,36 é igual a 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é o que nós queremos descobrir. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 3,14, a gente vai ficar com 6,28. Então, vou repetir, 75,36 é igual a 6,28R. Esse 6,28 que está multiplicando R, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar R é igual a 75,36 dividido por 6,28. E se a gente efetuar essa divisão, 75,36 dividido por 6,28, o resultado vai ser 12. Então, o raio dessa circunferência mede 12 centímetros. Beleza? Para finalizar, o último exemplo. Determinar a medida do comprimento de um arco de 60 graus em uma circunferência cujo raio mede 20 centímetros. Percebam o seguinte, agora ele não está pedindo o comprimento da circunferência na sua totalidade. Ele está querendo saber só a medida desse arco aqui, ó, correspondente a esse ângulo de 60 graus. Então, ele quer saber quanto que mede esse arco aqui, esse pedaço da circunferência. É importante que você saiba que existe uma fórmula para poder calcular isso, tá? Mas você não precisa saber a fórmula, memorizar a fórmula. Já são tantas fórmulas na matemática que eu quero tentar te trazer uma ideia diferente para você poder calcular isso de maneira bem simples. Vem comigo que você vai entender. A gente pode trabalhar aqui utilizando uma regra de 3, tá? Percebam que o comprimento de uma circunferência, para nós determinarmos o comprimento de uma circunferência, nós utilizamos a fórmula, né? O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio, correto? Isso equivale à circunferência na sua totalidade. Ou seja, falando em graus, nós estamos falando de 360 graus, correto? E aí, olha só, eu vou continuar fazendo a mesma analogia aqui. 2πr é tudo. Eu quero saber agora a medida desse arco aqui, né? Então, eu vou chamar de x. Esse arco corresponde a que ângulo na minha circunferência? Corresponde ao ângulo de 60 graus. Então, se eu fizer a regra de 3 aqui, eu consigo determinar a medida desse arco, beleza? Então, aqui, como são grandezas diretamente proporcionais, eu posso fazer a multiplicação cruzada aqui, né? Direto. Para facilitar minha vida, eu já vou simplificar aqui, né? Para trabalhar com números menores. Eu posso simplificar aqui o 360 e o 60 por 10, né? Morreu o zero. E aí vai ficar assim. X vezes 36 é 36x. E 6 vezes 2πr, 6 vezes 2 é 12. Então vai ficar 12π vezes r. Beleza? Posso simplificar aqui também, né? De um lado e de outro, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse 36 para o outro lado já dividindo e vou substituindo aos poucos. Então, vai ficar x é igual a 12πr dividido por 36. Eu posso simplificar o 12 e o 36 por 12, né? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a πr sobre
3. Vou substituir esses valores agora, tanto do π quanto do raio. Então, vai ficar x é igual, π é 3,14 vezes o raio, que aqui no caso está aqui determinado. Ó. O raio mede 20. Tudo isso dividido por 3. E aí, olha só, 20 é 2 vezes 10. Se eu multiplicar por 10 aqui, o 3,14, vai dar 31,4. E se eu multiplicar depois por 2, vai dar 62,8. Então, vai ficar x é igual a 62,8 dividido por 3. Se a gente efetuar essa divisão, a gente vai achar aproximadamente 20,9. Então, x é aproximadamente 20,9. No caso aqui, está em centímetros, então aqui é centímetros também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e compreendido principalmente essa videoaula. Desejo a vocês bons estudos. Forte abraço e até a próxima.